Se você pensa que o Japão vai mudar a sua vida, então é aí que você se engana. Quando você chega no Japão, não pense que vai ser fácil. Quando você imagina chegar em um local, em um país em que você não conhece a cultura, que você não conhece ninguém, que você está sozinho ou você vem com família, vem com esposa e filhos, eu acho que os três existe o grau de dificuldades, né? Tanto sozinho quanto com a família. Mas quando você chega sozinho no Japão, o grau de dificuldade ele se torna um grau maior, porque você não conhece a cultura, você não conhece ninguém, você não conhece o país, né? Você está longe da família e isso acaba que você entristece, né? Você sabe que você tem uma segurança pelo motivo do trabalho, que você já vem com o trabalho arrumado, que você já vem com o seu sapato arrumado, que você já vem, né, com as suas coisinhas basicamente no jeito. Só que existem as dívidas que você vai ter que arcar com elas até o término do seu contrato, né? Que seria pelo menos um ano. E depois a vida segue em frente. Mas esse primeiro ano que você chega, você se depara com muita dificuldade. Uma que seria você viver sozinho num país, né? Outra, a cultura do país. E você tem que colocar na sua cabeça também que aqui você vai viver de trabalho, trabalho, casa, trabalho. Então você vai levantar de manhã, você vai sair para trabalhar, você vai passar o dia inteiro trabalhando, vai retornar para casa, o apato, e vai descansar. No dia seguinte a rotina continua. E isso vai pelos seus 6 meses, um ano. Porque aí seria aquela fase de adaptação, que você está se adaptando com o país, você está conhecendo o país, né? Você está conhecendo a cultura. Só que nesse meio termo você não consegue uma amizade, você não consegue focar em nada, né? Tanto é que nem família você às vezes acaba lembrando da família por motivo de estar sempre agitado, né? Sempre aquele foco de falar assim, eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou fazer, né? Mas quando você se depara com certas dificuldades, aí vem o desânimo, né? A vontade de voltar, né? O que eu estou fazendo aqui nesse país, nesse mundo que não tem nada, não tem ninguém, né? Esse mundo vazio. Mas tem as suas vantagens, né? Tanto vantagens quanto desvantagens, né? As vantagens é que você tiver um foco, você consegue crescer, você consegue ter suas coisas. Não que você vai enriquecer, como eu já disse em outros vídeos, né? Que é difícil você enriquecer, mas você consegue viver bem, né? E pelo outro lado, existe aqueles, como eu conheço muita gente que moram sozinhas, né? E alguns, você conversa com eles assim, você vê que eles se sentem perdidos, né? Por não ter ninguém, não ter família aqui. Outros se jogam aí na noitada, né? Finais de semana vão para bares, vão para as casas noturnas, né? E acaba perdendo o foco do que está fazendo aqui. Acaba não sabendo o que está fazendo. E isso, o tempo aqui no Japão, ele passa muito rápido. É um tempo que se você não souber aproveitar, você não vai conseguir fazer nada. Diferente de casal, assim, com família, né? Que vem com esposa e filhos, ou casais sem filhos, também existe aquele grau de dificuldade em que se você vem só com a esposa, sempre um vai ter aquele pensamento, eu quero voltar, não quero ficar aqui. Outros vão gostar, né? E a vida vai ser isso, você não vai saber focar naquilo que você quer. Sempre vai ter um objeto, uma dificuldade. Conheço pessoas que vêm pra cá, que são casais, que infelizmente o casamento veio acabar aqui, porque um queria ir embora, o outro queria ficar. Um se adaptou, o outro não, né? E isso aqui é o Japão, né? E para quem tem filhos, né? Que chega aqui com filhos pensando que tudo vai ser mil maravilhas, tudo vai dar certo. Mas o grau de dificuldade é assim. Quando você chega, o marido começa a trabalhar, a esposa não trabalha. Porque só começa a trabalhar quando o filho estiver na creche ou na escola. E isso aí não é do dia para noite. Isso aí leva tempo, né? Então vai ter uma pessoa para sustentar a família. Então ela tem que o quê? Se esforçar bastante. Então você não vai ver a cor do dinheiro. Você vai só ter dívida para pagar, né? Isso acaba entristecendo, deixando a pessoa triste, falando o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu vim fazer aqui? Se no Brasil eu estava melhor,
mas é a dificuldade. É a nossa dificuldade aqui no Japão, de você poder tentar crescer, tentar obter algum objetivo, né? Então esse é aquele grau de dificuldade. Mas voltando ao assunto da pessoa que vem sozinha, eu tive muitos assim comentários, né, de pessoas que pretendem vir para o Japão e estão sozinhos. Uma coisa eu falo, vocês têm que focar, né, como eu falo em todos os vídeos, naqueles objetivos que vocês querem. Uns, como eu falo, vai ter sorte, outros não, né? Isso depende muito da pessoa. Só que depende também do local que você vai morar, do local, da localização sua. Porque muitos locais você não tem nada, você não tem um ninguém, você não tem um convênio, você não tem nada. E isso gera muita tristeza, né? Mas também tem uma vantagem. Um local assim você consegue juntar um dinheiro, porque você não tem onde gastar. E isso você consegue manter uma certa estabilidade na vida, né? Só que aquele negócio, você vai viver sozinho, sem ninguém. Aí bate aquela saudade da família, bate saudade dos amigos, daquele churrasquinho de final de semana, né? Aquele calor humano. Lembra dos pais, dos irmãos, e sabe que aqui no Japão você está muito longe. Não é como você ir, né, daqui para uma Filipina, que é meia hora, daqui para Okinawa, que você gasta aí 40 minutos, uma hora. Não é assim. No Brasil você vai gastar 3 dias para retornar. Então nada é rápido, nada é por acaso. As coisas não é do jeito que a gente pensa. Então tem que pensar muito antes de você tomar a decisão para chegar no Japão. Porque você vai ter muito grau de dificuldade, né? Você vai ter que focar em todos os seus objetivos. Essa aí é uma realidade, né? Uma realidade do Japão. E muitos daqui também, quando chega que não tem nada, a primeira coisa que faz é ter que comprar o carro, né? Porque tentar se locomover. Isso gera o que? Uma certa despesa. Mais ainda junto com a despesa da casa. Junto com a despesa da casa, né? Que você tem. A despesa de trânsito da viagem, né? Da própria passagem, que isso aí leva 6 meses aí para vocês quitarem. Mas também, como eu falei, dá para vocês levantar um dinheiro, dá para vocês viverem bem, né? Se vocês tiverem foco e objetivo, né? Como eu falei, aqui eu vim basicamente por acaso. Como eu falei, vim por acaso aqui pro Japão. Cheguei numa cidade que eu me adaptei, que eu gostei. Talvez se eu tivesse ido para as montanhas, onde lá não bate sol, só é frio e gelo, né? Talvez eu não estaria bem, talvez já teria voltado para o Brasil. Mas como eu vim para um local onde eu vejo a civilização, eu vejo gente, eu vejo casas, eu vejo carros, né? Eu tenho tudo mais fácil, tudo mais prático aqui, né? Facilidade das coisas. Então eu acho que por isso eu consegui me adaptar melhor, né? Por isso eu consegui construir uma família aqui. Por isso que eu gostei do Japão, né? Porque o Japão em si, ele não é ruim, tá? O Japão em si, eu acredito que seja em qualquer outros países aí, ele não é ruim, porque te dá muita oportunidade, né? Só que estrangeiro é aquilo. Se você não tiver foco, não tiver força de vontade, aí sim as coisas se tornam difíceis aqui. Aqui você não pode ficar pulando de trabalho em trabalho, galho em galho, né? Aqui se você tiver um objetivo de voltar para o Brasil, então vai falar assim, vou voltar daqui uns 4, 5 anos, é muito difícil. Porque normalmente a pessoa que fala assim, eu vou voltar para o Brasil com 1 ano, 2, acaba ficando 10, 20. Então você tem que focar naquele que você quer. Você tem que ter aquela determinação. Fala assim, eu vou para o Japão, não tenho data de validade para voltar. Não tenho aquela preocupação de falar assim, não, eu tenho que voltar, entendeu? Então, deixa eu ver. Então, vou por aqui, né? Então, como eu falo pra vocês, o Japão te dá muita oportunidade, né? Muitas vantagens de vida aqui. Mas, como eu falei, existe muito foco que você tem que ter. Existe muita força de vontade que você tem que ter. Existe muitas coisas que você vai deixar no Brasil, muitas pessoas que hoje estão lá, amanhã talvez não estejam mais e você não possa não estar presente, como já aconteceu comigo, né? De entes queridos virar estrelinhas e eu estar no Japão e não poder fazer nada. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é se lamentar, né? E falar assim, não tem como, não tem jeito, né? Não tem como ir, agora também já é tarde, né?
Então você vai ter muitas perdas. Então é uma coisa que você tem que pensar muito, tá? Muito, 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 porque não é fácil, não é fácil. Eu falo, não é fácil. Não é fácil você tomar uma atitude de querer fazer a sua vida em outro local, em outro país, longe de tudo, longe de todos. E ficar na mente, né? Aquela preocupação do que está acontecendo. Olha, Laranjinha, do que está acontecendo, que eles estão passando. Porque isso vai tirar seu foco, isso vai te derrubar, isso vai deixar você para baixo, né? Isso vai deixar você, como posso dizer para você, depressivo, né? E isso acaba atrapalhando. Porque quando você entra numa certa depressão, você não tem vontade de trabalhar, você não tem vontade de nada, você só quer ficar socado dentro do seu quartinho, como muitos aqui, acontece com muitos aqui. Eu tive colegas também de fábrica, casados, com filhos, que uma simples visita aqui no Japão, de parentes, né, levou o rapaz a uma depressão. Ele teve que se afastar do serviço, se afastar de tudo, né? E ao mesmo tempo voltar também para o Brasil. Não conseguiu. Isso foi uma simples visita que ele teve, uma visita que ele teve no Japão, né? Um ente querido que veio visitar ele, e ele acabou ficando em depressão. Isso é o que acontece no Japão. Você se sente muito só, né? Você não tem ninguém. Hoje você tem amigos, amanhã você não tem, porque isso aqui é uma passagem, né? Eu falo que isso aqui é como se fosse uma barragem. Você trabalha com aquelas pessoas, terminou o serviço, cada um pro seu canto, você nunca mais vai ver. E aqui no Japão é isso. Hoje eu conheço uma pessoa, amanhã essa pessoa vai embora e aí acaba. Não vejo mais a pessoa, não tenho mais contato com a pessoa. Acabou aquela amizade, aquele amigo que você tinha de fábrica, né? E a amizade é isso, a amizade é fábrica. Um ponto também que eu queria solicitar para vocês, que também quando eu cheguei aqui, eu tive eu fui muito amparado aqui, né? Seria, né? Uma pelo Japão e outras também pelos amigos de trabalho. Nós saímos finais de semana, toda sexta-feira, reuníamos os amigos, íamos até um combine para falar aquela simples frase, né? Eu vou fortalecer a amizade. Então nós nos reuníamos no final de semana, fazia eu posso dizer para vocês assim, peraí, estou passando o carro. Fazia aquela reunião, aquela confraternização, né, de amigos. Ficávamos no combine até tarde, seria, vamos supor, 6, 4 horas da manhã, eu chegava em casa 8 horas da manhã. Mas aqui você tirava o estresse da semana, você tirava tudo aquele desconforto de trabalho que você teve, né? E aí isso me ajudou bastante. E querendo ou não, né, o Japão, como eu disse pra você, ele te dá toda aquela oportunidade, né, para você viver bem, né? Só que o mundo é isso. O mundo é um mundo assim, tranquilo. Como você vê em todos os vídeos, nunca vê ninguém, né? Nunca vê carro, nunca vê barulho de cachorro, ninguém fica conversando com ninguém. O Japão é isso, parado, né? O Japão é um local, como vocês falam, muito triste, né? Só que, como eu digo pra vocês, né? Não é que é tristeza do Japão, e sim é o cansaço do Japão, né? O cansaço dos japoneses, né? O cansaço das pessoas, porque aqui passa muito rápido, o tempo passa rápido demais, né? E o tempo que eles têm é pra isso, pra descansar, né? Para relaxar, porque sabe que todos os dias vai ser a mesma rotina, vai ser as mesmas coisas. Então por isso que você não vê ninguém fazendo seu churrasquinho no final de semana, você não vê ninguém conversando, você não vê vizinho na casa de vizinho, né? Você não escuta cachorro latindo, que aqui até os cachorros têm o seu horário. Eu costumo dizer que os cachorros aqui são mudos, né? Eles não latem. Então isso aqui é o Japão, né? É como você fala, como eu disse novamente, o país triste, né? Mas eu, graças a Deus, vivo muito bem aqui no Japão, né? Tive muita sorte, vivo muito bem, graças a Deus. Tenho agora, como eu falei para vocês, né? Eu já tenho a minha casa, já tenho as minhas coisinhas já no jeito, né? Já tenho o meu serviço. E alguns falam para mim assim, mas você é louco de comprar casa e se amanhã ou depois você não der certo aí, né? Você tem que ir embora pro Brasil. Tudo bem, a casa você vende, né? Você transfere a dívida. Se a firma não der certo, eu tiver que mudar de emprego e ir para outro lugar, sabe? Tipo, eu tô aqui em Suzuka, eu tiver que trabalhar em Tóquio, que é 6 horas de viagem daqui, entendeu? Eu vou, trabalho, entendeu? Só que é o seguinte, aquele velho ditado, se não der certo lá, eu tenho para onde voltar. Eu não vou ficar batendo cabeça, procurando a pato, não vou ficar batendo cabeça,
procurando local e serviço de trabalho. Eu tenho para onde vir, eu tenho para onde chegar, eu tenho onde ficar, né? Esse é meu ponto de vista. Você tem um local em que, se as coisas não der certo, você tem como recuar, você tem como se sentir seguro, né? E foi para isso mais que eu comprei a casa, para me sentir seguro. Não importa onde seja, pode ser até lá no topo da montanha, né? O importante é você ter um local para você voltar. O importante é você ter um local que você fala assim: ah, hoje não deu certo aqui, mas eu tenho para onde ir, né? Isso para mim é uma segurança, e é o que eu estava precisando, de uma segurança aqui no Japão. E também, né, aqui no Brasil também, eu não... Falar a verdade, eu vivi minha vida inteira no Brasil, não adquiri nada. Não pelo motivo de falar assim: ah, você não conseguiu porque você não se esforçou. Não, eu trabalhei muito, trabalhei desde os 8 anos de idade, né? E fiz de tudo no Japão, no Brasil, trabalhei de muitas coisas. Também fui feirante também no Brasil, né? Minha vida inteira basicamente foi na feira, mas eu tentei outros tipos de trabalhos, né? Tentei estudar também para tentar uma qualidade de vida melhor. Mas infelizmente eu não tive sorte no Brasil. Eu fui obrigado a sair do Brasil para ter uma oportunidade em outro país. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu consegui uma oportunidade aqui no Japão. E o que eu levei a vida inteira para tentar fazer no Brasil, eu consegui fazer em 6 anos aqui no Japão, né? Graças a Deus. Como eu falei, estamos bem, né? A família está bem. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.